O córrego Lambari, que um dia foi fonte de vida e lazer, hoje representa uma luta antiga da população contra a poluição e o mau cheiro constante. Pois o assunto vai e vem, mas o problema nunca teve uma solução. Porém, nos últimos meses, com um mau cheiro mais frequente e a cor da água com uma tonalidade ainda mais escura, acinzentada, a preocupação dos moradores aumentou, ganhou inclusive reivindicações nas redes sociais. O Ministério Público acionou a CETESB e também o Poder Executivo. E na tarde da última segunda-feira foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal, que discutiu mais uma vez este tema. A reunião foi realizada para definir um plano de ação estratégico. Entre os presentes, representantes da CETESB, prefeito, vereadores e secretarias envolvidas. O gerente regional da CETESB apresentou os dados mais recentes das análises da água. A gente fez uma coleta de amostras em setembro do ano passado, na Mococa SA, e o que ficou fora foram poucos parâmetros, né? Um deles aqui seria fósforo e espericiacóleo, né? Que indica de alguma contaminação fecal no corpo hídrico. A coleta que foi feita agora nesse ano, em junho, que ainda não está finalizada a análise, mostra alguns parâmetros em desconformidade, que seria principalmente o DBO, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio, no corpo hídrico a jusante do ponto de lançamento, né, que ficou acima do que é permitido para o corpo hídrico classe 3. Mesmo com uma eficiência de quase 94% no tratamento de resíduos, os laudos da CETESB mostram que o córrego ainda apresenta níveis altos de poluição orgânica. Há indícios de toxicidade na água, mas o resíduo saindo da empresa não apresentou o mesmo resultado, o que indica que outras fontes de poluição, como esgoto irregular e dejeto de animais, também podem estar contribuindo. A Mococa SA, que ela tem ponto de lançamento de efluente tratado, a montante, que seria no corpo hídrico antes desse lançamento, e a jusante, que seria após o lançamento do efluente tratado. Tá? A gente fez também um teste de toxicidade de Ceradaphyia dubia, que é um micro-organismo que é utilizado para verificar se tem algum tipo de toxicidade no corpo hídrico de água doce, né? Ele deu tóxico crônico, que é um termo que é utilizado para a água do corpo hídrico, a jusante do ponto de lançamento, ou seja, após o lançamento do efluente tratado na Mococa SA. A montante não deu tóxico. A gente também tem um resultado que é interessante, que o próprio efluente tratado da Mococa SA também não deu tóxico. Então a gente não consegue associar o lançamento do efluente tratado no corpo hídrico com a toxicidade que está sendo detectada na jusante no corpo hídrico. Nós temos algumas exposições que a gente está tratando com empreendimentos nesse momento, que seria o lançamento das águas de lavagem dos filtros e também do lodo que é gerado no decantador de tratamento de água do empreendimento. Eles têm um projeto agora para acessar esse lançamento e já iniciaram até o licenciamento dessa ampliação para poder que não seja mais lançado esse efluente e também esse lodo de decantador. A empresa apontada como uma das possíveis responsáveis já foi autuada diversas vezes e agora contratou uma consultoria para revisar todo o processo de tratamento. O prazo para a entrega do novo diagnóstico é de 30 dias. A mesma também deve encerrar o lançamento de alguns resíduos até setembro. Lembrando que nas reuniões, e nós cobramos a diretoria de laticínios, eu cobrei particular sozinho, nas conversas de vereadores que acompanhavam. Eles alegaram que se fosse apontado que o problema era deles e que se a gente indicasse soluções, eles tomariam providência. Então, se nós temos uma reunião, os problemas já foram levantados há décadas e todo mundo está sabendo. Então, nós precisamos
já que é um plano de ação, que vocês, junto com o laudo e experiência que vocês têm, capacidade e vocês autonomia maior junto com o Ministério Público, aponte para a gente. Porque eu citei em várias reuniões, temos problema. O curso hídrico, ele é insuficiente pela demanda, né? Eles teriam canalizar as lagoas enclausuradas, nós teríamos que retornar à mata nativa, produzir água, porque o córrego está secando devido à devastação da mata ciliar, né? E as lagoas seriam clausuradas, amenizaria o mau cheiro, principalmente próximo à pista, né? E uma outra solução, que eles fizessem a ordenação de produção. O mau cheiro continua sendo o principal alvo de queixas, especialmente durante a noite e madrugada, horários em que a CETESB ainda não conseguiu fazer vistorias. Por isso, foram prometidas inspeções noturnas para tentar identificar a fonte do problema. Moradores também relataram uma camada oleosa nas piscinas, possivelmente causada por reações químicas. Eu moro no Jardim Primavera, faz 40 anos que eu moro lá. E a gente, faz muitos anos que a gente vem sofrendo esses maus cheiros. E ali, quem conheceu o Lambari, eu posso falar que conheci o Lambari desde criança que eu mudei para a cidade. E ver ele agora dá uma tristeza na gente. Então, a gente quer uma solução. Faz anos e anos que a gente vem lutando com isso. Nós fizemos a associação de bairro, nós, quando eles vieram aqui, eu com o Juliano, nós vamos levar eles lá para ver onde é. Mas não é só o foco dali que cai dentro do Lambari. Tem muito mais coisa ali que cai dentro do Lambari que o povo não está vendo. Mas o mau cheiro, ele vem de madrugada, depois das 10 horas, pode ir para qualquer um lá. Entrou dentro da cidade, ali na entrada da Coab, vindo para cá, a gente não aguenta. O bairro piorou ainda. Então ali tem ser humano, tem muitas pessoas que têm problema de saúde. Eu não tinha dor de cabeça. É só vir um mau cheiro e me tá com a dor de cabeça. Ali tem pessoas idosas doentes, tem crianças doentes. Então a gente quer uma coisa que limpa, que tira esse mau cheiro, que não prejudica o ser humano, né? Eu já moro no bairro há 19 anos, e há 19 anos que nós temos esse problema, mas nos últimos anos tem intensificado demais o odor, o mau cheiro, a oleosidade nas águas das nossas piscinas. A cada dia se acarreta mais. Particularmente o problema, na minha opinião, ele está no tratamento de esgoto que é feito lá, é feito, na minha opinião também, de maneira errada, com poder econômico que precisava ser um pouco mais valorizado. Então a gente está aqui nesta manhã para tentar buscar uma solução junto à Prefeitura, CETESB e população, para que a empresa causadora disso venha a resolver o problema que tanto nos afeta. Olha, eu acho que essa reunião poderia ter rendido mais, sinceramente, né? Eu acho que a função da reunião foi, lógico, discutir aí os laudos da CETESB, mas a gente ter ali um plano definido, né? Ainda não aconteceu esse plano, né? Mas o pessoal já está, as autoridades aí vão pensar nesse plano, vai passar um cronograma, né? Para a gente entender quais são os próximos passos e acompanhar também, né? Como população, acompanhar e fiscalizar para ver se a coisa tá andando, né? Enquanto a população pede agilidade, a CETESB explica que os laboratórios estão sobrecarregados e que irá priorizar casos urgentes. A Prefeitura pontuou que está trabalhando junto com o Ministério Público e CETESB e já possui um cronograma de limpeza nos córregos. Mas esta ação no Lambari só deve acontecer se a responsabilidade da empresa for comprovada. A ação movida hoje pelo Ministério Público, que dá sequência a toda essa investigação que está sendo feita, foi instaurada em 2022, através de uma denúncia do Condema, na época, em 2022. Né? Nas visitas que fizemos lá, foi apresentado diversos projetos de melhoria da estação de tratamento. Em 2023, retornamos com um promotor lá em loco, na estação de tratamento. Eu vi com meus próprios olhos os investimentos que foram feitos, equipamentos, foram comprados bomba. Também vi com meus próprios olhos lá o material sendo jogado, que antes da estação de tratamento,
o rio está vivo, a água está limpa, da estação de tratamento para baixo, o rio está morto, né? E hoje a gente passa lá, se encontra da mesma maneira. Mas a população está sofrendo, e nós estamos avisando, não é de hoje. Então, já é tempo deles também se prepararem para isso, né? Então, se o rio não está tendo força para diluir o que está sendo jogado lá, então a gente precisa dar força para o rio, né? Dar continuidade para, durante 6 meses, não sei, no período de seca, suspender essa outorga de utilização da água do rio, do córrego, para que o rio tenha força de diluir isso aí. Agora, como ela vai conseguir água, aí a gente precisa conversar com a empresa, né, procurar uma solução. A Câmara Municipal destacou que vai enviar um ofício à CETESB pedindo agilidade nos resultados das análises. E uma série de reuniões com moradores e autoridades será marcada. Que agora acho que vai sair esse plano de ação. E nós precisamos realmente, né, solucionar, Bob. Esse é o nosso negócio. Eu sei que você está nesse negócio há muito tempo, a tua experiência é extremamente importante, né? Extremamente importante. Então, nós precisamos ter esse plano andando aqui conosco e o mais rápido. Prioridade, viu, Milena? Eu acho que a prioridade da Secretaria está aí, ó. A população agora aguarda que o plano de ação saia do papel e que, finalmente, o córrego Lambari volte a ter vida e os moradores possam, finalmente, respirar ar puro. Colocar as entrevistas aqui no final.